Não existe o Galo masculino, o Galo base e o Galo feminino. É um clube só. Sim. Né? E é a realidade de todos os clubes, que é a luta que a gente tem de demonstrar que é um único clube. Sim. E que a gente precisa adequar para que o futebol feminino tenha sempre o seu espaço, a sua melhor estrutura, que é o que a gente hoje desenvolve no Galo. Mas, por exemplo, quando o governo federal dá um incentivo, 2%, em vez do empresário pagar 2% de imposto, ele investe no clube de futebol, no feminino, como incentivo para o feminino. E o caixa do feminino vira e paga uma dívida do masculino, fica ruim também. Se os caixas forem misturados, os caixas são separados, não? Os centros de custos diferentes. E hoje a gente tem um problema, acho que ambos aqui, que a gente no momento está sem possibilidade de utilizar a lei de incentivo por conta da SAF, né? Existe hoje uma portaria que nos impede no alto rendimento. Então hoje, por exemplo, isso quando a gente fala feminino. muito, a nossa base hoje a gente está fazendo com recurso próprio, tendo o projeto aprovado, tendo captado, e infelizmente a gente espera que isso modifique, porque vai auxiliar muito ao futebol feminino, vai auxiliar muito aos clubes para que a gente tenha categorias de base cada vez mais. Porque a Luísa já tangenciou esse assunto. Se começa no profissional, mas esse profissionalismo desce até a categoria de base e o clube começa a formar, ele começa lá na ponta a vender bem e reinvestir no próprio futebol, ou seja, realimenta, né, Daniel? Sim, com toda certeza. E o América é conhecido por ser um clube formador, por ter pedigree de formador de grandes jogadores, né? E no feminino não tem sido diferente, né? A gente tem, hoje no elenco profissional, a gente tem 13 atletas oriundas da categoria de base. Ano passado a gente teve a primeira venda envolvendo atleta de base no clube. Talvez uma das primeiras do Brasil. E estamos com uma outra possibilidade aí de uma outra venda futura agora. É um grande processo de investimento, principalmente num clube como a América, que tem esse DNA formador. Sim. Né? O que dificulta pra gente, às vezes, é o calendário, né? E aí é uma situação que a gente esbarra quando a gente fala de base. Porque eu joguei o Campeonato Brasileiro Sub-20 agora, e eu não tenho uma competição Sub-20 prevista até final de novembro. Como é que faz, né, enquanto não tá jogando? Quem paga o custo desse custo, Esse é o problema. Esse é o grande desafio da base no cenário do futebol feminino. Eu não vou falar nacional, porque São Paulo tá um pouquinho... diferente um pouquinho. Mas aqui a gente ainda tem essa dificuldade, essa disparidade. E a gente tem que buscar isso em conjunto. Ontem mesmo eu estava falando com o Gabriel Cunha, na Federação Mineira, sobre a necessidade, né, e ao aporte da CBF para se fazer não só o Sub-17, que aconteceu nos 2 últimos anos, se não estou enganado, mas também o Sub-20 feminino, porque a vaga para o brasileiro está direcionada às federações. Então a gente tem essa necessidade para que daqui a pouco a gente tenha um Sub-15, Sub-13, ou seja, vai evoluindo para que a gente possa formar nos clubes. Para as meninas que estão em casa agora, vendo esse nosso programa, a menina está com 14, ou 15, ou 13... Ela tem onde procurar no Atlético, tem onde procurar no América, tem onde procurar no Cruzeiro, uma escola, né? Entrar para a categoria, as famosas peneiras para o futebol feminino? Eu tenho uma domingo agora. Aproveito para convidar. Dia 19, lá na Toca da Raposa. Na Toca 1. Toca 1. O Cruzeiro acabou de anunciar, né, a retomada da categoria de base feminina. Tinha sido realizada ano passado, mas num formato realmente de curta duração. Exatamente para cumprir ali um requisito de campeonato. O Cruzeiro montou a categoria Sub-17 e foi campeã, né? Assim, a categoria foi campeã mineira e aí conquistou a vaga para o Campeonato Brasileiro desse ano. Já existia o plano de retomada, mas também um pouco disso que o Daniel falou, é um desafio para a gente ainda montar e não ter competição, né? Tem que se justificar de alguma maneira, e não estou falando nem entrando no aspecto de discussão de formação, de capacidade técnicas assim, da modalidade, mas a gente conseguiu aprovar dentro do clube e eu acredito que agora vai ser realmente uma categoria a longo prazo, né, que a gente não investimento, Luiz. Exato, que a gente não vai somente montar para disputar uma competição e encerrar o trabalho.
um pouco do que foi dito à presidência do Cruzeiro, e aí a gente, né, contou muito com o apoio aí do presidente Pedro Lourenço, foi exatamente pensar no futuro, né? Pensar no futuro para formar atleta, para a gente estar suprindo a categoria profissional, e aí depois, daqui 3, 4 anos, pensar em ativo, né? Acho que o momento ainda é a formação, é até a categoria, e obviamente foi dito para ele, né? Também o Cruzeiro tem uma grande relevância na sua categoria de base no masculino, e a gente precisa ter essa relevância dentro do feminino. Então a gente já tá... A inscrição tá aberta há 2 dias. A gente hoje bateu já 400 meninas inscritas, né? Isso é o peso da camisa e isso é o peso do crescimento da modalidade, né? São meninas que realmente procuram e que não tem, principalmente aqui em Minas, que ainda é muito restrita essa possibilidade. Tem muitos projetos hoje que nos auxiliam, inclusive, né? Muitos treinadores que nos procuram dizendo sobre essas meninas. A gente tem inúmeros casos aqui que passaram pro Atlético, América e agora no Cruzeiro com certeza a gente vai receber, mas ainda é muito pouco, né? Então há muitos anos aqui em Minas não existindo base, essas meninas iam para São Paulo, né? Para o próprio Rio Grande do Sul, que tem uma tradição muito forte também com categoria de base, e agora acho que a gente está tentando buscar esse tempo perdido também na formação das atletas aqui.